Bom dia, queridos estudantes! Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre corpo, saúde e movimento. Vamos falar um pouquinho sobre composição corporal e o IMC. E aí, os objetivos da nossa aula então é entender a importância do IMC no nosso dia a dia, resolver os cálculos, né? Vamos entender um pouquinho de como se calcula o IMC. Vamos utilizar também o resultado para identificar a composição corporal e trabalharemos as seguintes habilidades. Discutir as implicações dos hábitos alimentares na incidência de obesidade, na saúde e qualidade de vida e identificar a relação entre o exercício físico e a composição corporal. Pergunto a vocês sabem o que é saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não a simples ausência de doença ou enfermidade. Essa associação entre a prática regular de atividades físicas e a saúde advém desde a antiguidade. Um dos exemplos mais comuns é a famosa frase mens sana in corpore sano, que significa mente sã em corpo são. E eu pergunto para vocês, e composição corporal, você sabe o que é? A composição corporal, usualmente, é avaliada a partir de medidas antropométricas, como o peso, a altura, com classificação do índice de massa corporal, conhecido como IMC, associada à avaliação de dobras cutâneas e circunferências corporais para avaliar os compartimentos de músculo e de gordura. Na avaliação da composição corporal de uma pessoa, é importante levar em conta todos os componentes que formam o corpo. A gordura corporal, massa adiposa, massa muscular, massa óssea, tem água, massa residual. Com a análise da composição corporal, o profissional conhecido como personal trainer, ele consegue estabelecer um programa de atividade personalizado e aí ele pode dar sugestões de alimentação saudável também. Então, o exercício físico tem um impacto significativo sobre a composição corporal de atletas, afetando a massa muscular e a adiposa. E, de acordo com o tipo de exercício e habilidade dos indivíduos em executar determinadas modalidades esportivas. A composição corporal tem sido considerada fator determinante do alto rendimento de atletas. E um outro ponto fundamental, como já foi mencionado, é a alimentação. A necessidade nutricional de cada indivíduo está ligada ao tipo, frequência, intensidade e duração do exercício. A ingestão adequada de nutrientes é importante para manter os estoques de glicogênio muscular, melhorando o desempenho esportivo. Fazer a síntese de proteína muscular, contração muscular, além de garantir resposta imunológica adequada e a ação antioxidante contra os radicais livres. Portanto, entende-se que a nutrição potencializa o desempenho esportivo. Antes de iniciarmos o conteúdo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, é importante levarmos alguns questionamentos. Por exemplo, o que vocês sabem sobre o assunto? Isso é muito importante. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês sabem o que é antropometria? Está relacionado à atividade física, à avaliação física. Qual que é a importância? E quais são os tipos de avaliação física existentes? Etimologicamente, a palavra antropometria é formada pela junção de dois termos de origem grega. Anthropos, que significa homem ou ser humano, e metron,
que quer dizer medida. A antropometria estuda as medidas e dimensões das diferentes partes do corpo humano, utiliza diversas técnicas para medir cada uma dessas partes do corpo, fornecendo informações preciosas para atletas e indivíduos sedentários sobre a sua condição física e biológica. Os parâmetros mais utilizados para a avaliação antropométrica são as medidas primárias, utilizadas isoladamente, como o peso, altura, dobras cutâneas e circunferências. E já as medidas secundárias, que são combinadas, como por exemplo o índice de massa corporal, que é o IMC, ele utiliza o peso e a altura, o peso ideal, a somatória de dobras cutâneas e outros aí. A utilização de cada método dependerá das características do indivíduo. Então, se ele é atleta, se ele não é atleta, se ele tem patologia, se é uma criança, se é um adolescente. E poderá ser utilizado mais de um método para que elas se completem e auxiliem para uma avaliação adequada. Então, a avaliação antropométrica é aplicável em todas as fases do ciclo da vida e permite a classificação de indivíduos e grupos segundo o seu estado nutricional. A ciência evolui quando os fenômenos estudados podem ser medidos ao realizar um trabalho físico, aspectos importantes como altura, peso, batimentos cardíacos, só terão valor se puderem ser medidos, para que possamos analisar, comparar, construir tabelas. E em educação física, os exercícios aplicados só produzem efeitos benéficos quando bem dosados, em qualidade e em quantidade. Além disso, as avaliações devem ser periódicas e sucessivas, permitindo uma comparação para que possamos acompanhar o progresso do avaliado com precisão, sabendo se houve evolução positiva ou negativa. Dessa forma, é possível reciclar um programa de treinamento e estabelecer novas metas. Os objetivos principais da antropometria em educação física são estimular o peso corporal ideal e determinar a condição física, monitorar o crescimento, desenvolvimento, maturação e modificações na composição corporal relacionadas à saúde, detectar deficiências físicas, dosagem dos exercícios e avaliação dos resultados. Pergunto a vocês então, o que é IMC? O IMC, Índice de Massa Corporal, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Ele foi desenvolvido por Lambert Quetelet no fim do século XIX. Trata-se de um método internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial da Saúde. O IMC é um método fácil pelo qual a pessoa pode obter uma indicação com bom grau de aproximação se ele está abaixo do peso, no peso ideal, acima do peso ou obeso, e tem os graus de obesidade. Com as medidas de altura e peso, é possível calcular o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e ter um indicativo sobre a condição nutricional da pessoa. Então, a condição nutricional inadequada seria a subnutrição, o sobrepeso ou a obesidade, que são problemas que afetam o desenvolvimento das crianças e adolescentes, comprometendo a saúde. Por outro lado, o modo de vida moderno tem levado crianças e adolescentes a ter uma vida sedentária, contribuindo para o sobrepeso e a obesidade, assim como ao comprometimento do desenvolvimento motor por falta de atividade física. Agora, pergunto a vocês, como se calcula o IMC? Para calcular o IMC, são considerados dois parâmetros aí. Então, a gente tem o peso, que é a massa,
e a altura do indivíduo, tá? Como está aí no exemplo. Para realizar esse cálculo é utilizado um tipo específico de modelo matemático, aí tem uma fórmula aí. Na verdade, foi criada uma fórmula que responde sobre qual é o IMC a partir do momento em que se tem conhecimento do peso em quilogramas e da altura em metros. Por exemplo, um indivíduo com 1,60 m de altura e 51 kg de peso terá um IMC de... E aí nós vamos fazer a conta então. Primeiro a gente começa pela altura, que é a altura ao quadrado. Então eu faço altura vezes altura, eu vou ter o resultado, que deu ali 2,56, né? E aí eu pego 51, que é o peso, e divido pelo resultado da altura, que nós teremos aí então 19,5. Agora eu pergunto a vocês, quais os IMCs recomendados pelos organismos de saúde? Voltando um pouquinho no resultado de 19,5, esse resultado, quando a gente olha aí na tabela, a gente pode verificar que o indivíduo está com o peso normal. Entre 18,5 e 24,99, ele está com o peso normal, tá? Então, a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade determinou essa tabela, que evidencia o grau de obesidade dos indivíduos, né, a partir dos cálculos do IMC. Portanto, o IMC é essencial até mesmo para fins de estudos, já que a Organização Mundial da Saúde sempre faz alerta sobre a crescente onda de obesidade no mundo inteiro. E um dos principais desafios de muitos países, de acordo com os órgãos de controle da saúde, está na manutenção do peso ideal para as populações. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que já está em sinal de alerta por conta da elevada taxa de cidadãos obesos. Isso já tem um tempo, né? Outro fator importante diz respeito à ditadura do corpo exercida sobre alguns setores da moda e televisão, que foi o que nós já conversamos nas aulas anteriores. Como bonito é ser magra, né? Então esse estereótipo que está aí, que está sendo imposto aí pela sociedade. Muitas mulheres reduzem o IMC a quase nada. O resultado dessa tendência é bastante preocupante, com casos de anorexia e outros transtornos decorrentes de dietas alimentares inadequadas, que foi o tema que nós estudamos sobre os transtornos alimentares, né? Da anorexia, vigorexia, enfim, bulimia, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das medidas para atletas, né? Uma outra classe que constantemente precisa fazer o uso desse índice são os atletas. Para garantir a devida resistência em determinada prática esportiva, é importante manter um IMC adequado, bem como ficar atento ao desenvolvimento da massa magra no organismo. Como vocês podem observar, a gente tem dois indivíduos da mesma altura e com o mesmo peso, tá ok? No entanto, o que a balança não revela é a composição corporal de cada um, qual é a porcentagem que cada um tem de massa magra ou a porcentagem de gordura. Então isso não é revelado, tá? O IMC não dá essa precisão. É óbvio que o da esquerda tem mais massa muscular, como vocês podem observar, e o da direita tem mais gordura, né? Mas ainda assim a balança diz que eles têm o mesmo peso, então a gente precisa fazer essas observações. O IMC apresenta então grandes limitações, principalmente quando usado para avaliar atletas envolvidos em treinamento de força, por apresentar um peso maior de massa muscular. Então eles são colocados como obesos, o que pode ser interpretado erroneamente,
já que esse parâmetro não discrimina se o excesso de peso ocorre em razão da massa muscular ou pelo excesso de gordura corporal. Bom, então, o índice de massa corporal, nós vamos encará-lo como apenas assim, um reforço, um índice, pois ele não leva em conta a composição, né, corporal desse peso corporal, que não leva em conta a questão da gordura, dos músculos, a água e estruturas ósseas, que nós já comentamos inicialmente, né? Embora seja uma medida universal, validada pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, como nós já observamos aí nas imagens, isso ficou bem evidente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades, né? Eu pedi a vocês que vocês preenchessem uma ficha antropométrica aí, vocês vão colocar o nome, o horário que vocês estão fazendo a ficha, a data de nascimento, a idade, o sexo, a altura, o peso, e aí vocês vão fazer aí, vão calcular o IMC de vocês com aquela fórmula que eu havia passado, tá? Inclusive está para vocês lá no Google Forms, ok? E aí, quando vocês tiverem o valor desse IMC, vocês vão verificar lá na tabela de classificação para verificar qual é a condição física de vocês. E depois nós temos aí as atividades do Testando o Seu Conhecimento, que está em acordo com o textinho que eu passei para vocês também no Google Forms, e vocês vão marcar aí as opções corretas. Então tá falando sobre a questão do IMC, né? E outras atividades aí. Temos também aqui uma opção aqui de vocês assinalarem a alternativa incorreta, tá? Então assim, leiam com atenção, leiam os textos que foram passados, tá? Importante também que vocês façam a prática corporal, tá? Eu sempre passo uma prática corporal para que vocês fiquem ativos em casa. E lembre-se de conferir as atividades, né? Quando vocês estiverem lá no Google Forms, clica em enviar, porque se vocês não clicarem em enviar, eu não recebo, tá ok? E aí eu agradeço a participação de todos, fiquem bem, estamos aí morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula.